Olá, seja bem-vindo em Assunto de Hoje com Ed. Hoje estarei reagindo a um documentário do History que foi removido, mas por considerá-lo revelador, trouxe aqui para o canal. Antes disso, preciso do seu apoio. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais reflexões como essa e seja bem-vindo. Esse documentário abordou o comportamento extremista de alguns ex-presidentes dos Estados Unidos, deixando claro como se deu a segregação de povos e negros na América. Em 1791, George Washington seria o presidente nos Estados Unidos e, nesse período, os Estados Unidos já possuíam uma dívida de 75 milhões, dívida essa resultante dos esforços de guerra na formação dos Estados Unidos como um país. E por conta dessa dívida, George Washington entendeu que para ter um governo estável, esse governo precisava ser sustentado por uma carga de impostos. Criou o imposto sobre o uísque, sendo ele o primeiro presidente a criar o imposto sobre consumo. Imposto que se espalhou pelo resto do mundo, mas para os fazendeiros daquele período, que seriam os produtores de uísque, a produção do uísque para eles era questão de sobrevivência e seria utilizada como moeda de troca. E por conta disso, toda vez que um coletor de impostos se dirigia a uma das fazendas, ele seria recebido com um banho de piche. E essa situação se repetia. Então, George Washington cria um decreto em forma de proclamação, e esse decreto dizia que a cobrança do imposto seria legal e que eles deveriam pagar e deixar de protestar. Mas o que essa proclamação fez foi acirrar ainda mais os ânimos dos fazendeiros, iniciou-se ali uma revolta que foi chamada de Rebelião do Uísque. Eles preferiam queimar suas destilarias do que pagar pelos impostos. Então, George Washington, que já teria sido líder de rebelião, mais uma vez se coloca à frente da milícia, reúne cerca de 13 mil homens e agora no poder vai com seu exército ao encontro dos fazendeiros. Foi dito no documentário que ele teria saído vitorioso sem derramar nenhuma gota de sangue. Mas eu pesquisando descobri que foram feitos 150 prisioneiros, entre eles 2 foram condenados à morte, e assim a rebelião foi enfraquecida e a cobrança do imposto estabelecida. Nesse documentário ficou claro que a cada novo período, um novo presidente, um novo decreto, uma nova lei e o cerceamento de liberdades. Fica comigo, não vai embora, que você vai entender o porquê. Em 1797, John Adams seria o próximo presidente e nesse período os Estados Unidos estavam recebendo muitos imigrantes franceses por conta da Revolução Francesa, e John Adams, por medo do que ocorria na França, cria a Lei da Sedição. Lei essa que criminalizava as liberdades de expressão, criminalizando quem falasse mal do governo, dando-lhe o poder de prender e multar os seus críticos, e não escapava ninguém. Essa situação não seria muito diferente do que ocorre nos dias de hoje. E desde então, os presidentes passaram a decidir os limites de liberdade, dando um salto de 100 anos na história. Em 1898, William McKinley seria o presidente nos Estados Unidos, e nesse período os Estados Unidos estavam saindo da era da reconstrução e no início de uma depressão econômica. E poderemos observar que por questões de política econômica, a segregação de povos e negros na América se fortalecia e os negros do Sul já estavam sofrendo uma repressão sistemática. Fica comigo, não vai embora, que você vai entender o porquê. Mas, na cidade de Wilmington, populistas brancos e negros haviam se unido. Quem diria que negros e brancos foram unidos nos Estados Unidos? Eles tinham se unido e tinham formado o Partido Fusionista,
E esse partido, através de eleições legítimas, governavam a cidade de Wilmington, na Carolina do Norte. Enquanto isso, supremacistas brancos democratas decidiram que seriam os vencedores nas próximas eleições, custe o que custar, pois eles não aceitavam o controle da cidade de Wilmington na mão do Partido Fusionista e nem a ascensão dos negros na política. E nas eleições eles preencheram todas as cadeiras pelas quais lançaram candidatos. E como não conseguiram remover completamente o Partido Fusionista do poder, tomaram outras medidas. Em 10 de setembro de 1898, reuniram cerca de 2.000 homens brancos, se dirigiram para os domicílios negros na cidade, atacando homens, mulheres e crianças, não deixando escapar ninguém. Os negros, por suas vidas, abandonaram suas casas e todos seus pertences, fugindo para a área rural. E assim, todos os cargos dos negros foram substituídos por pessoas brancas, ocorrendo o primeiro e o único golpe de Estado na história dos Estados Unidos. E o presidente já tinha conhecimento desse conflito racial, recebeu um pedido de socorro dos negros e nada fez. Devido a esse comportamento de William McKinley, as questões raciais se fortaleceram ainda mais na história dos Estados Unidos. E para finalizar, vamos para a presidência de Herbert Hoover. Ele, se aproveitando das questões raciais, dessa vez poderemos observar que, mais uma vez, por questões de política econômica, a segregação de povos e negros só se fortalecia ainda mais na história dos Estados Unidos. Dessa vez sobrou para todos os imigrantes e mexicanos. Fica comigo, não vai embora, que você vai entender o porquê. Em 1929, os Estados Unidos estavam em meio à Grande Depressão devido à queda da Bolsa de Valores nos anos 20 e havia um elevado número de desemprego e uma crescente formação de favelas essas chamadas de Hoovervilles, em referência ao nome do presidente. E o presidente, como não sabia o que fazer, passou a utilizar uma frase essa que entrou para a história e que dizia: empregos americanos para americanos de verdade. Seu ministro do Trabalho encontra uma solução e Herbert Hoover apresenta o programa de repatriação. Programa esse que lhe permitiria mandar embora do país todos os imigrantes. Essa lei afetaria cerca de 2 milhões de pessoas, sendo 2/3 deles filhos e netos de imigrantes americanos nascidos nos Estados Unidos. E Herbert Hoover usa das forças nacionais, expulsando à força dos Estados Unidos famílias inteiras e seus descendentes, sendo 2/3 deles filhos e netos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos. E essa solução encontrada não promoveu a queda no desemprego e o que fez foi acirrar ainda mais as questões raciais nos Estados Unidos, que se arrasta até os dias de hoje. Rasgou-se o véu nesse período da história dos Estados Unidos. Poderemos compreender melhor como se deu as questões raciais e a segregação de povos na América. Gostou do vídeo? Compartilhe, deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.